O Brasil colonial, 1580-1720. João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo, parte 6. O Nordeste açucareiro. O Brasil que nasceu do açúcar. Imagine o Brasil do século XVI. Um litoral vasto e verde, cortado por rios. Foi neste cenário que uma cultura transformaria para sempre a história da colônia: a cana-de-açúcar. Este é o relato de como o açúcar não apenas movimentou a economia, mas construiu uma sociedade inteira, com seus sonhos, seus conflitos e suas hierarquias profundas. A aventura começou na década de 1530. Os portugueses, com experiência nas ilhas do Atlântico, encontraram no Nordeste brasileiro, especialmente em Pernambuco e na Bahia, um solo perfeito, o Massapé. Um clima ideal e rios que forneciam energia e transporte. O coração dessa nova colônia bateria dentro dos engenhos. Mais do que simples fábricas, os engenhos eram verdadeiros mundos autossuficientes. Como observou um visitante inglês da época, o engenho tinha sua própria capela, escola, padre e todos os ofícios necessários. Era uma comunidade completa, um pequeno reino governado com mão de ferro pelo senhor de engenho. E esse reino se expandiu de forma impressionante. De apenas 60 engenhos em 1570, saltou para mais de 340, 6 décadas depois. Esse crescimento foi alimentado por investimentos da Europa, por preços altos no mercado internacional e por uma inovação crucial: o engenho de 3 rolos, uma tecnologia que barateou a construção e abriu as portas para que mais colonos aspirassem a se tornar senhores. Mas como funcionava esse mundo? A vida no engenho era regida pelo ritmo exaustivo da safra, que podia durar até 300 dias por ano. O processo de transformar a cana em açúcar branco era complexo, uma verdadeira arte que demandava conhecimentos específicos. No topo da pirâmide social, o senhor de engenho desfrutava de um prestígio comparado ao de um nobre em Portugal. Na base, os escravos, primeiro indígenas, depois cada vez mais africanos, submetiam-se a uma jornada brutal. Um observador da época notou, com frieza, que quanto mais maltratados, mais úteis os escravos se tornavam, na crença de que bons tratos corrompiam seu comportamento. Uma característica única do sistema brasileiro era a figura do lavrador de cana. Eles não eram donos do engenho, mas sim os fornecedores da matéria-prima. Alguns eram proprietários de suas terras, outros arrendavam. Essa divisão permitia que pessoas com menos capital participassem da economia açucareira, mas criava uma tensão constante. Os senhores precisavam dos lavradores, mas temiam que eles, um dia, construíssem seus próprios engenhos e virassem concorrentes. Por décadas, o Brasil reinou absoluto como principal produtor de açúcar do mundo atlântico. A riqueza parecia não ter fim, mas todo esse esplendor começou a enfrentar tempestades a partir da década de 1620. Primeiro, uma crise econômica global derrubou os preços. Depois, veio a Grande Ruptura, a invasão holandesa do Nordeste em 1630. Durante 25 anos, Pernambuco e capitanias vizinhas ficaram sob controle da Companhia das Índias Ocidentais holandesa. Sob o brilhante governo de Maurício de Nassau, a produção foi reativada, mas a Guerra de Reconquista Luso-Brasileira, a partir de 1645, causou uma destruição ainda maior. Engenhos foram queimados, canaviais devastados e escravos fugiram. Quando os portugueses finalmente retomaram o controle em 1654, a região estava arrasada e nunca mais recuperaria sua antiga supremacia. Enquanto o Brasil lutava contra os holandeses, um novo e formidável concorrente surgia no Caribe. Ilhas como Barbados, Jamaica e Martinica, com apoio de ingleses, franceses e dos próprios holandeses agora expulsos do Brasil, começaram a produzir açúcar em larga escala. Pior,
Essas potências adotaram políticas mercantilistas, como as leis de navegação inglesas, que fecharam seus mercados para o açúcar brasileiro. De repente, o Brasil perdeu seus compradores mais importantes. Para completar a tormenta, a nova concorrência fez o preço do açúcar despencar no mercado internacional e, ao mesmo tempo, disparou o preço dos escravos na África, aumentando dramaticamente o custo de produção. Apesar de todas essas crises, o açúcar permaneceu como a base da economia colonial por séculos. Ele foi a força que moldou o Brasil. Foi o açúcar que financiou a construção de cidades como Salvador e Recife, que levou ao desmatamento da Mata Atlântica e à expansão do gado para o interior, que estruturou uma sociedade profundamente hierarquizada e desigual, cujas marcas ainda perduram. E, acima de tudo, foi o açúcar que trouxe para as costas brasileiras centenas de milhares de africanos escravizados, cujo trabalho forçado ergueu toda essa riqueza. O engenho de açúcar foi, assim, o grande palco onde a colônia brasileira se formou. Ele foi, ao mesmo tempo, o motor dessa formação e o espelho que refletia todas as suas complexidades, glórias e contradições.